Quem ama, cuida da sua relação com Deus. Essa é a ênfase que eu quero, ou é sobre essa ênfase que eu quero ministrar ao seu coração ao longo do mês de março. No ano de 2013, nós temos trabalhado com o tema geral, quem ama, cuida. No mês de janeiro, nós ministramos sobre quem ama, cuida de si mesmo. No mês de fevereiro, quem ama, cuida do seu chamado e da sua vocação. No mês de março, eu quero compartilhar com você sobre, a partir da palavra de Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre a sua relação com Deus. E nesse primeiro momento, nessa primeira palavra, eu quero começar compartilhando com você uma frase do Dr. Eugene Peterson, um dos pastores que tem abençoado a minha vida através dos seus livros. E num dos seus livros que eu li recentemente, estou terminando de ler, ele traz uma frase que é muito simples, mas muito poderosa, que diz: a religiosidade é inimiga do Evangelho. Eu iria além e diria que a religiosidade, na verdade, ela é inimiga do Evangelho, porque tem tomado o lugar da relação com Deus na vida cristã. A religiosidade, ela se torna inimiga do Evangelho quando nós trocamos a relação com Deus, o privilégio de nos relacionarmos com Deus, por rituais religiosos, por práticas religiosas e por costumes religiosos. E nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre esse tema. Entre a religiosidade e o Evangelho. Qual é a escolha que você tem feito para a sua vida? Entre a religiosidade e o Evangelho. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 3. Eu quero ler apenas os 5 primeiros versículos. Livro de Jonas, capítulo 3, versos de 1 a 5. Abra, por favor, a sua Bíblia, acesse, conecte, plugue a sua Bíblia. Ou aproxime-se de alguém que está com Bíblia. Jonas 3, versos de 1 a 5. Diz a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, ou uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração nessa noite. É interessante observar a história de Jonas, porque na verdade Jonas é chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, pregar o Evangelho, falar da salvação de Deus. Na primeira vez ele se recusa, ou da primeira vez ele se recusa, ele desobedece. Ele é mandado a Nínive, mas opta por ir para Tarsis. E ele acaba, você conhece a história, descendo cada vez mais. Ele desce ao porto da cidade, depois desce ao navio, do navio desce ao porão desse navio, e do porão desse navio desce ao fundo do mar, e do fundo do mar ele acaba descendo ao ventre de um peixe. E ali então Jonas recebe, ou tem uma experiência com Deus, ele se quebranta, ele resolve ouvir a voz de Deus novamente. E então nós chegamos ao capítulo 3, quando Deus o manda novamente a Nínive, para pregar essa mensagem. Jonas é chamado por Deus para alertar os habitantes de Nínive, e na verdade a cada um de nós, dessa perspectiva: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que isso tem a ver com religiosidade e evangelho? Essa história nos traz 2 grandes alertas sobre a relação entre religiosidade e evangelho,
com a qual eu e você convivemos a cada dia da nossa vida e precisamos fazer escolhas. A primeira delas é que a religiosidade, quando escolhida, ela rouba a nossa autenticidade. A religiosidade, ela rouba a sua autenticidade ou a autenticidade da sua relação com Deus. O versículo 2, o texto que nós lemos, diz que Deus dá uma ordem a Nínive para que ele vá e pregue contra a cidade. Por que o problema estava em viver em Nínive? Ele diz, pregue contra a cidade, aos habitantes da cidade, porque viver em Nínive, na verdade, é viver na religiosidade. Nínive era uma cidade repleta de religiosidade. Haviam grandes zigurates, na verdade, grandes, como se fossem torres de Babel, que queriam atingir o céu e chegar até Deus. Em Nínive havia uma burocracia sacerdotal que organizava a vida das pessoas através de regras, de tal forma que elas se sentissem seguras na sua vida religiosa. Seguindo os rituais, as pessoas de Nínive acreditavam que seguindo os rituais, obedecendo as regrinhas que lhes eram colocadas, eles eliminavam, pelo menos achavam que reduziam os riscos de ir para o inferno, reduziam os riscos de desagradar a Deus, e para qualquer coisa que surgisse, sempre havia uma resposta pronta. Sempre havia uma resposta pronta para as dúvidas, para as dificuldades. E pior do que isso, em Nínive, sabe o que é que acontecia? Deus era colocado a serviço dos seres humanos. Sabe, querido, esse é o papel da religiosidade. É o papel que a religiosidade cumpre hoje em dia. Viver o Evangelho é viver uma vida de serviço a Deus, de obediência a Deus e de buscar viver a vontade de Deus. Viver a religiosidade é colocar Deus a serviço da humanidade. É colocar Deus a seu serviço. É colocar Deus à sua disposição. É interessante, quem opta por uma vida religiosa, como os habitantes de Nínive, são pessoas que buscam que as incertezas de uma relação com Deus sejam transformadas em comodidades. E o que são essas comodidades? São verdadeiros ídolos. Viver com Deus e viver o Evangelho muitas vezes é a incerteza do amanhã, é não ter todas as respostas prontas, é não ter toda a segurança, tudo perfeito, tudo pronto. As pessoas muitas vezes preferem trocar isso pela religiosidade, trocando por uma falsa promessa, trocando pela fé num sacerdote, num pastor, num profeta, num apóstolo, trocando por alguns rituais religiosos, sejam eles quais forem, de lenços, almofadas, sal grosso, ou de visitas dominicais a uma reunião religiosa, trocando a experiência com Deus por práticas onde elas se sintam seguras e criam seus próprios ídolos e amuletos aos quais se apegam, achando que isso vai ser suficiente para lhes trazer tranquilidade na vida. Sabe, em Nínive, fica muito claro, e se você tiver a oportunidade, se ainda não teve, faça isso, de ler todo o livro de Jonas. Em Nínive não era necessário viver pela fé. Em Nínive bastava viver pelas possibilidades que a religião apresentava. Você quer isso? Venha na campanha A, venha, faça o voto assim, acenda tantas velhinhas, dê tantas ofertas, troque por isso. Deus tem resposta para tudo. Você não precisa se preocupar, você não precisa depender. Na religiosidade acontece a mesma coisa. E qual é o grande problema de viver na religiosidade? Qual é a grande dificuldade de viver na religiosidade? Qual é o problema de perder a autenticidade da relação com Deus? Porque se a religiosidade rouba a sua autenticidade na relação com Deus, o grande problema está na acusação que Jonas faz. Porque se Jonas dissesse, olha, Deus está mandando dizer que vocês são pecadores, Deus está mandando dizer que vocês são maldosos, Deus está mandando dizer, não, Jonas não os acusa do mal que eles estão praticando. Jonas não denuncia o pecado deles, nem a iniquidade. Mas o que Deus manda Jonas fazer é questionar o seu futuro. Qual é o centro, qual é o sermão de Jonas? O sermão de Jonas é muito simples. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas não acusa ninguém, Jonas não aponta o dedo para ninguém, Jonas não diz, vocês fazem, não deixam de fazer, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas Jonas simplesmente chega para eles e diz, olha, daqui a 40 dias, a cidade será destruída. Em outras palavras, é como se Jonas dissesse, olha, os próximos 40 dias serão definitivos.
vai ser o tempo em que a autenticidade da relação de vocês com Deus vai ser verificada. Agora é hora de saber se isso que vocês acreditam aí garante o resto da vida de vocês. Se lhes dá a certeza do que vai acontecer depois da morte. Se lhes dá a tranquilidade de que vocês não vão viver para sempre e daqui a 40 dias vai acabar. É interessante, queridos, que a pergunta, na verdade, que deveria ser feita, era como se Jonas dissesse, olha, sabe o que vocês têm que fazer agora e Deus está mandando dizer? É assim que você quer passar o resto da sua vida? É assim que você quer viver o resto da sua vida? A religiosidade, ela rouba a autenticidade da nossa relação com Deus. E quando a relação com Deus não é autêntica, ela não é capaz de sustentar uma existência feliz, uma existência abundante, uma existência prazerosa, apesar de toda e qualquer ameaça que possa sobrevir. Quando a sua relação com Deus ela é baseada numa vida religiosa, em rituais, em práticas, quando você troca a sua relação íntima com Deus por uma vida de rituais, de fragmentos e de posturas religiosas, no momento em que você perde o prazo, no momento em que você perde a segurança, no momento em que todas as suas certezas se esvaem, isso não serve mais para nada. Sabe, eu não tenho dúvida, e não sou nenhum profeta do Apocalipse, nem tenho nenhum dom de profecia, e nem sou adepto de um discurso apocalíptico, escatológico, mas eu não tenho dúvida alguma de que pelos fatos que têm acontecido nos últimos tempos, que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima. Ah, pastor, você está falando do cometa, você está falando da renúncia do Papa, você está falando de coisas que estão acontecendo ao longo dos tempos e das eras, e que mostram que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. O que eu quero chamar a sua atenção, querida, é que viver o Evangelho, e não uma vida de religiosidade, é optar por uma vida autêntica, é tornar a vida, a sua própria vida, um campo diário de treinamento, de adoração a Deus pela fé. É não esperar o domingo para fazer isso. É não esperar um culto de oração para fazer isso. É não depender de um sacerdote religioso para fazer isso. É não depender de um programa televisivo religioso para fazer isso. É não depender de qualquer outra coisa, mas é investir diariamente na sua vida como um treinamento diário de adoração. São os 40, e esse número 40 na Bíblia, ele tem o significado dessa ideia de autenticação, porque foi depois de 40 anos no deserto que o povo foi capaz de entrar na terra prometida. Foi depois de 40 dias e 40 noites dentro de uma arca, espremidos, sufocados, e sem espaço e perspectiva de quanto tempo seria, que Noé e a sua família, aqueles que estavam com ele, passaram por esse processo e estavam prontos para um novo começo. Foram 40 dias que prepararam e trabalharam a vida de Elias, para que ele estivesse pronto para enfrentar as dificuldades do seu ministério. Foram 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado por Satanás, para que então ele estivesse pronto para começar o ministério. Foram 40 dias, ou 40 dos dias, que Jesus passou ressurreto, e se aparecendo às pessoas, para que pudesse dar a elas a certeza de que ele estava vivo e de que ele havia cumprido a sua promessa. Sabe, a Nínive religiosa estava condenada. A Nínive religiosa não trazia perspectiva para ninguém. A Nínive religiosa não dava segurança de felicidade. A Nínive religiosa não dava perspectiva de futuro. Eu quero dizer para você, querido, que o fato de ser membro dessa de uma outra igreja, de ter uma religião, de vir a cultos e de ter práticas religiosas e um líder religioso, essas coisas não podem garantir uma vida autêntica, essas coisas não vão ser capazes de sustentar você nos próximos 40 minutos, 40 horas, 40 semanas, 40 dias ou 40 anos. Não importa quanto tempo você tenha de vida, mas vai haver uma hora em que tudo isso vai se acabar. Vai haver momentos ao longo da sua vida, nesses próximos 40 que estão por vir, sejam o que forem, em que você vai ser provado, em que talvez você vá passar por uma tempestade dentro da arca, em que talvez você vá ter que caminhar pelo deserto, em que talvez você vá ser perseguido e ameaçado como Elias foi, em que talvez você vá ser tentado como Jesus foi. E a grande questão é que numa hora como essa, a sua religiosidade vai te levar ao fracasso. A sua religiosidade vai te fazer desistir.
A sua religiosidade vai te levar à destruição. E essa é a mensagem que Deus manda Jonas pregar e diz: Jonas, vai e anuncia para aquela gente religiosa que daqui a 40 dias, se eles continuarem dessa maneira, tudo vai ser destruído. Não vai sobrar nada. Sabe, Nínive, ou a Nínive religiosa, estava condenada, mas havia um outro estilo de vida, um outro estilo de vida era possível, que era uma vida de fé em Deus, o estilo de vida do Evangelho. A mensagem de Jonas para aquelas pessoas e para mim e para você é justamente essa: como é que você quer passar o resto da sua vida? Como é que você quer viver o resto da sua vida? É assim que você quer passar o resto de tempo que você tem para viver sobre a face da terra? É vivendo da forma como você vive, sofrendo da forma como você sofre, inseguro da forma como você é, sem perspectiva e instável, oscilando entre altos e baixos? Há uma outra possibilidade. A grande questão, como disse alguém certa vez, o grande problema é que hoje, para muitos cristãos, a diversão é muito mais atraente do que a santidade. A diversão é muito mais atraente do que a santidade. E aquilo que era para ser uma relação pessoal íntima e diária, se tornou encontros na agenda de programas e atividades. Aquilo que era para ser uma experiência pessoal e mútua de relacionamento e de crescimento contínuo, se tornou mais um compromisso na agenda e, via de regra, nem sempre compromisso prioritário. A minha pergunta para você nessa noite é: que tipo de vida cristã você tem vivido? Você tem buscado viver o Evangelho de uma relação com Deus? Ou você tem simplesmente buscado viver uma vida religiosa? Você pegando a rituais e a práticas? Eu não sei se daqui a 40 minutos, 40 dias, 40 semanas ou 40 anos, mas uma hora a provação vai chegar, a luta vai chegar, a autenticidade do seu cristianismo vai ser colocada em prova. E o que Jonas vai dizer para aquelas pessoas e que diz para nós: olha, se a sua vida for de religiosidade, você vai ser destruído junto com ela. Mas há uma outra opção, há uma outra possibilidade, e é aí que entra o segundo alerta de Jonas, e que ele nos ensina com a sua própria experiência. Que a religiosidade não somente rouba a nossa autenticidade, ou a autenticidade da nossa relação com Deus, mas que a religiosidade, ela rouba a sua potencialidade. Ela não rouba simplesmente aquilo que Deus quer fazer em você e com você na relação contigo, mas ela rouba a perspectiva daquilo que Ele pode fazer através de você. Olha o que diz os versículos 4 e 5. É interessante que Deus o manda para lá pregar, né? A mensagem dele é muito simples. Qual é o resultado do versículo 5, principalmente? Qual é o resultado da pregação de Jonas? Quantos creram? Alguns, os ricos, os pobres, todos. O texto diz que os ninivitas creram em Deus. Olha que coisa interessante, parece lógica, né? Parece lógica. Porque o camarada foi chamado por Deus no capítulo 1 e fugiu. Não, eu vou para Nínive, não, eu quero ir para Tarsis. E aí no capítulo 2, ele é castigado por isso, ele termina no ventre de um grande peixe, e é dada a ele uma nova oportunidade. Deus diz: olha, eu vou usar você de novo, eu vou te dar uma segunda chance. Você vai para Nínive. Ninguém quer ir para Nínive, todo mundo quer ir para Tarsis, porque Tarsis é o lugar da diversão. Nínive é o lugar de confrontar a santidade. Tarsis é o lugar do entretenimento. Nínive é o lugar do testemunho. Tarsis é o lugar do oba-oba. Nínive é o lugar do compromisso. Tarsis é o lugar do que eu faço o que eu quero. Nínive é o lugar do negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E Jonas passa por todo esse processo. E no capítulo 3, então, ele prega, a cidade toda se converte. O final da história parece perfeito. Se fosse aqui, então, no capítulo 3, a história teria um grande final. Deus tinha escrito tudo certo. O final da história estava perfeito para todos, menos para uma pessoa. Sabe para quem? Para Jonas. Que coisa incoerente. Que loucura é essa? Quando ele
olha para aquela situação, Jonas diz, não, que absurdo. Quero chamar a sua atenção, porque Jonas tem um papel todo especial. Jonas é o primeiro pregador aos gentios, não judeus. Elias já tinha ido para fora de Israel, mas Elias já tinha ido muito mais numa missão do que num trabalho de evangelizar e de pregar o evangelho. Jonas é o primeiro grande mensageiro fora do povo de Israel, para os gentios. O problema de Jonas é que Jonas ele é radical nos seus pontos de vista e ele acha que ele tem a palavra final. Jonas está tão envolvido pela sua religiosidade ministerial e pela missão que ele recebeu, ele faz de si mesmo a palavra final. Jonas supôs que sabia exatamente o que Deus ia fazer, porque Deus falou que daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída, então ela vai ser destruída, não tem jeito. Quando Deus não destrói a cidade por conta do arrependimento, Jonas fica desapontado. Sabe por quê? Porque assim como eu e você, a religiosidade de Jonas não o deixava enxergar nem mesmo o que Deus havia feito através da sua instrumentalidade. Jonas estava tão envolvido pela sua religiosidade, pelas suas certezas, pelas suas verdades, que ele não conseguia perceber que Deus tinha usado a sua vida para transformar uma cidade inteira. Ele só consegue olhar para o seu próprio umbigo e dizer, mas Deus, eles não merecem. Mas Deus, o Senhor falou que ia destruir. Mas Deus, não era isso que eu pensava. Mas Deus, não foi desse jeito que eu sonhei. Mas Deus, não foi assim que eu imaginei. Sabe, querido, a religiosidade, ela rouba a sua potencialidade. Quando você perde a perspectiva de uma relação pessoal e íntima com Deus e permita que Deus te conduza pelos caminhos, pelas mudanças e na vontade soberana dEle, que muitas vezes não é da sua lógica, não é do seu jeito, não é do seu tempo e não tem o final que você esperava. Quando você tenta trazer para si o controle, quando você tenta trazer para o seu tempo de vida cristã, o seu tempo de vida na igreja, o seu cargo que você exerce aqui, o quanto tempo você perde a perspectiva de que Deus, ou do que Deus pode fazer através da sua vida. E muitas vezes Deus está fazendo e está te usando, e você está reclamando, e você está chorando, e você está reclamando da igreja, está reclamando do pastor, está reclamando da vida, está reclamando do ministério, está reclamando de não sei quem, e não está percebendo o que Deus quer e pode fazer através de você. Provavelmente, isso é que é muito interessante. Eu não posso nem dizer tudo o que eu penso a respeito de Jonas numa hora como essa. Principalmente do sermão. Porque se você parar para pensar, eu estou dizendo como pregador, que provavelmente esse é o menor sermão pregado registrado na Bíblia. Olha que sermão, daqui a 40 dias ele será destruída, que Deus abençoe a sua palavra. Provavelmente é o menor sermão, até que se prove o contrário do que eu pesquisei. Mas mais do que isso, pior ou melhor, sei lá, do que ser o menor sermão pregado na Bíblia, a gente lembra muito de Pedro, né? 3.000 almas se decidiram. Você parou para pensar que esse sermãozinho, no tamanho de Jonas, ele converteu quanta gente? Uma cidade inteira. Provavelmente é o menor sermão pregado na Bíblia, que está registrado, e o que causou o maior impacto e o maior resultado. Mas Jonas estava tão envolvido pela sua religiosidade, que não percebeu que Deus tinha propósitos que excediam tudo o que ele pudesse imaginar. Sabe, querido, o grande problema na vida de Jonas, e muitas vezes o grande problema na minha e na sua vida, é que Jonas, ele conhecia as verdades de Deus. Jonas conhecia a palavra de Deus. Jonas sabia quem era Deus e o que ele queria. Se você observar depois, lá no capítulo 2, quando ele está no ventre do peixe, a oração que ele faz, ela está repleta de salmos. São pedaços de salmos, de alguns dos salmos que ele recita na sua oração. Mas para ficar mais claro ainda, se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 4, leia comigo aí a partir do versículo 1. Quando ele fica bravo, quando ele começa a reclamar com Deus, quando ele quer sombra e água fresca, e Deus então mata aquela planta lá, e ele começa a dizer, Deus, que absurdo, esse povo aí não merece, o Senhor não devia ter feito isso, para que eu me arrisquei? Olha o que Jonas diz, Jonas, porém, 4, versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Que ele tinha dito para Deus, Deus, aquele povo
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Agora preste atenção, como é que Jonas conhecia Deus? Eu o quê? Sabia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Sabe, querido, não havia nada de errado no conhecimento de Jonas sobre Deus. O problema é que Jonas não tinha experiência em caminhar com Deus. Ele conhecia Deus e sabia o que Deus fazia, mas ele não vivia isso. Ele não tinha experiência nos caminhos de Deus. O erro de Jonas não estava na sua cabeça, estava no seu coração. Viver religiosidade, não o evangelho, é tentar viver o evangelho aqui, ó. É tentar se relacionar com Deus aqui, ó. É tentar entender Deus aqui, é tentar colocar Deus num conjunto de sistemas teológicos, bíblicos, religiosos e ter respostas para tudo. Viver o evangelho é entender que Deus, como já dissemos várias vezes nessa noite, é poderoso para fazer muito mais do que você pediu, pensou, imaginou, não só em você, mas através de você, e às vezes de uma maneira que vai contra tudo que você planejou. A religiosidade, ela rouba a sua potencialidade. Quando você se prende a uma vida religiosa, você perde a perspectiva do que Deus pode fazer através da sua vida, de como Deus pode te usar. Às vezes numa frase, num gesto, num abraço. O sermão de Jonas é uma frase. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Aí você vai dizer, e daí, se você tivesse Nínive? Porque não foi Deus que mudou aquela cidade. Não, desculpe, não foi Jonas que mudou aquela cidade. Não foi Jonas que convenceu aquela cidade. Não foi Jonas que transformou aquela cidade. Jonas foi apenas um instrumento que Deus usou e deu a ele, como eu tenho dito aqui, o privilégio de se unir àquilo que Deus ia fazer. Porque é interessante que o texto diz, Jonas pregou tal 40 dias. E aí em seguida, o texto que nós lemos é muito claro, né? Jonas pregou, ainda daqui a 40 dias, Nínive será destruída, versículo 4. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. E para mostrar que não foi conversa fiada, os camaradas jejuaram. E para mostrar que isso não era para que todo mundo soubesse que não era da boca para fora, eles se vestiram de pano de saco, que era a ideia de humilhação, de reconhecimento, de que precisavam mudar. Sabe, querido, em nome de Jesus, se você ama mesmo a você, se você ama a Deus, é hora de você começar a cuidar da sua relação com Deus. E parar de viver uma vida de religiosidade e começar a viver o evangelho de Jesus na sua vida. Começar a viver dia a dia, uma vida onde você se surpreenda com aquilo que Deus está fazendo, e ao invés de questionar, de perguntar e de duvidar, você diga, bendito seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Que você se surpreenda e diga, Senhor, eu não imaginava. Senhor, nem eu acreditava que ele podia se salvar. Senhor, nem eu esperava que aquele casamento pudesse ser restaurado. E não dizer, meu Deus, não é que não é possível que fulano foi salvo. Não é possível que Betrano é crente. Ah, não, aquele casal voltou a ser... Não, não é possível. Isso é discurso de quem vive religiosidade. Porque quem vive o evangelho de Deus se surpreende, mas se surpreende conhecendo Deus a quem serve, conhecendo Deus que não somente está na sua mente, mas também está no seu coração. O que Jonas nos ensina acerca disso, queridos, é que às vezes não, sempre, é possível uma pessoa saber verdades bíblicas e viver de uma forma completamente diferente do que as verdades ou das verdades que ela conhece. Ter um discurso e uma canção, mas uma prática que seja completamente incoerente. Sabe por quê? Conhecer as verdades de Deus não significa necessariamente conhecer a Deus. Conhecer a palavra de Deus não significa necessariamente conhecer a Deus. Porque Deus você conhece se relacionando com Ele através do Evangelho e das boas novas que Jesus tem e traz a cada dia para serem experimentadas. O próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 7, vai dizer isso. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o bem que deve fazer, ou quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não adianta você saber o que deve fazer, não adianta você saber que Deus é bom, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele ama,
se você não se relaciona com Ele, não experimenta ou busca experimentar isso na sua vida. Não adianta saber que Deus faz milagres, se você não crê e não busca esses milagres. Não adianta saber que Deus transforma pessoas, se você não vive de uma forma tal que a sua vida seja um instrumento para que pessoas intransformáveis, se é que essa palavra existe, sejam transformadas pelo poder de Deus. Não adianta você crer que Deus é bom, se você não busca experimentar a bondade dele. Não adianta você crer que Ele está com você todos os dias da sua vida, se você só se relaciona com Ele 1 ou 2 vezes por semana. Não adianta você crer que Ele ouve e responde orações, se você não ora. Não adianta você crer que Ele pode mudar a sua história, se você não deixa que Ele escreva a história da sua vida junto com você. Eugene Peterson diz que a religiosidade é inimiga do Evangelho. E eu quero dizer para você que talvez o grande problema da sua caminhada não seja o seu conhecimento de Deus, não seja o seu temor de Deus, não seja nem o que você deseja com relação a Deus, mas seja a forma como você tem se relacionado ou deixado de se relacionar com Ele. Porque, na verdade, existem muitas pessoas que têm vivido religiosidade e pensam que estão vivendo uma vida de relação com Deus, que estão se relacionando com Deus. Tem muita gente que vem à igreja e achando que vir à igreja é relacionar-se com Deus. E só isso é se relacionar com Deus. Tem gente que vai aos cultos ou que dá dízimos, ou não os dá, e acha que isso é se relacionar com Deus. Tem gente que ora de vez em quando nas refeições e acha que isso é se relacionar com Deus. Desculpe. Tem gente que diz que acredita em Deus, e acredita mesmo, eu não duvido que acredite. Mas a Bíblia diz que os demônios também acreditam, estremecem. E acha que acreditar em Deus é se relacionar com Deus. Tem gente que procura ser bonzinho e fazer tudo certo e acha que isso só é se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus é buscar viver uma vida de intimidade e de caminhada, onde você procure ser autêntico diante dEle. Não procure tentar convencer a Deus de que você é merecedor de alguma coisa, mas que você simplesmente procure viver de uma forma que receba tudo que Deus tem para você. É viver uma vida onde você não fique tentando o tempo todo tentando provar para Deus que você é merecedor e que você é justo, ao invés de simplesmente tentar dizer: Senhor, é o Senhor que me justifica nos meus pecados e nas minhas fraquezas. Viver uma vida de relação com Deus não é tentar provar para Deus qualquer coisa, mas é dizer para Deus: Senhor, o Senhor já provou tudo o que precisava, para que eu não conseguisse viver um instante da minha vida sem me relacionar e sem buscar a Tua presença. Eu disse isso algumas semanas atrás, ou uma semana atrás, para um grupo de mentoria, e eles até riram e acharam engraçado. Esse é um exercício, é um exercício. Às vezes, se você passar por mim no trânsito, talvez vai achar que eu sou louco. Porque às vezes eu estou falando sozinho, às vezes estou berrando, às vezes estou gesticulando. É a minha maneira. Você não precisa ser desse jeito e parecer louco, cada um tem a sua maneira. Mas é a minha maneira de não me esquecer que eu preciso me relacionar com Deus. Eu não posso esperar o momento do meu devocional, ou o momento que eu vou preparar o sermão para o domingo, ou o momento que eu vou tratar as coisas da igreja para nessa hora me relacionar com Deus. Eu preciso me lembrar de que Deus deve fazer parte da minha vida em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Porque a minha agenda vai tentar me roubar isso, os meus compromissos vão tentar me roubar isso. A minha oração nessa noite é que, em nome de Jesus, se você ama você mesmo e ama o Deus a quem você serve, você pare para avaliar entre a religiosidade e o Evangelho, que tipo de vida você tem vivido. E como é que você quer viver os próximos 40 minutos, dias, semanas, meses ou anos que você tem pela frente. É assim que você quer continuar vivendo? Se você quiser continuar vivendo, não se ilude, isso vai roubar a sua autenticidade. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Você vai perder a perspectiva da sua potencialidade, do que Deus quer e pode fazer através de você. Porque sempre vai achar que é difícil,
que não é possível, que você não consegue, que você é incapaz. Ou você vai achar que Deus não pode fazer na vida de alguém que está próximo de você. Queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Eu quero terminar essa palavra orando com você, caminhar para o final da nossa celebração. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Que tipo de vida você tem vivido? Você tem procurado viver o Evangelho de Jesus Cristo? Ou você tem procurado viver uma vida religiosa? E se você tivesse só mais 40 minutos, se Jonas chegasse aqui e dissesse, olha, Deus está mandando dizer que daqui a 40 minutos vai acabar. Se Jonas chegasse aqui e dissesse, olha, daqui a 40 dias, Deus vai vir e vai, o que você está vivendo com ele não serve. A vida religiosa de Nínive seria destruída. Mas havia uma outra opção e um outro estilo de vida, que era o relacionamento pessoal com Deus. E quando aquele povo se arrependeu, se quebrantou, se humilhou diante de Deus, a palavra de Deus diz que Deus deu a ele uma nova oportunidade daquele povo se relacionar com ele. Jonas, nós não sabemos no final de tudo o que acontece com Jonas, porque na verdade o livro de Jonas termina com uma pergunta, Deus dizendo, Jonas, você está preocupado aí com a sua planta, com aquilo que era bom, que era confortável, com o seu conforto, você não consegue enxergar e está me cobrando porque eu dei oportunidade a milhares de pessoas, Jonas? Que vida é essa, Jonas? Que coração é esse, Jonas? Que entre a religiosidade, uma vida de religiosidade, uma vida do Evangelho de Jesus, você escolha viver o Evangelho de Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é uma muito simples. Para você que talvez vive uma vida de religiosidade, mas entendeu que vida com Deus é muito mais do que ir a uma igreja, ou ter uma religião, ou ir à missa, ou praticar rituais religiosos, mas é entregar a Ele o controle da sua vida, deixar Ele ser o Senhor, crer que Ele pode perdoar os teus pecados, crer que às vezes as coisas vão fugir do seu controle, mas jamais vão fugir do controle dEle. Se você quer deixar a vida de religiosidade e começar a viver uma vida hoje com Jesus, entregando a sua vida a Ele, entregando a sua vida a Deus através de Jesus e declarando como Senhor e Salvador da sua vida, eu só quero orar por você nessa noite. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos onde você está, dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu quero viver uma vida de relação e intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer mais. Porque eu creio que o Senhor me conhece já, o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu quero ser autêntico diante do Senhor, eu quero parar de fingir. Eu quero te colocar os meus medos e os meus temores. Senhor, eu creio que o Senhor pode me usar apesar de mim mesmo. Senhor, eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso, deseja fazer isso nessa noite, entregar sua vida para Deus através de Jesus Cristo, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aonde você está dizendo, Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu quero viver o Evangelho que o Senhor tem para a minha vida, as boas novas. Eu quero a vida abundante que o Senhor veio oferecer, mas do teu jeito. Há alguém? Eu não vou insistir. Mas se você entendeu que precisa mudar de uma vida religiosa para uma vida vivida no Evangelho de Jesus, uma vida vivida com Ele, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar por você, aonde você está, em nome de Jesus. Pode levantar bem alto. Eu só quero orar por você, em nome de Jesus. Alguém quer tomar essa decisão? Você nunca fez? Não estou te chamando para vir para essa igreja, porque igreja não muda a vida de ninguém, essa e nenhuma. A igreja é uma experiência comunitária, onde nós nos ajuntamos para celebrar, adorar, aprender, ensinar, para que na nossa caminhada em relação pessoal com Deus, a gente tenha forças e aprenda e cresça a cada dia. Estou te convidando para ter uma relação pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Você quer isso nessa noite? Em nome de Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não vou insistir mais. Essa é a última vez que eu te pergunto. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Em nome de Jesus, você que está lutando aí com medo, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Aonde você está? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, depois nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar. Vamos celebrar a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém mais? Vamos orar?
quiser levantar a sua mão, pode levantar. Depois eu quero orar com você, se você quiser conversar comigo sobre isso. Mas eu quero te convidar a viver uma vida de relacionamento pessoal com Deus. Alguém mais? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus está me incomodando, mas eu não posso tentar te convencer, porque eu não posso convencer você, assim como Jonas não ia convencer aquela cidade. Então, você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem vivido isso, ora e clama a Deus, porque a luta não é fácil. É difícil você levantar a mão, é difícil fazer o que o povo de Nínive fez. A gente precisa mudar a direção, a gente precisa de conversão, a gente precisa tomar um retorno. É difícil. Parece às vezes que o pastor está sendo persistente, mas que Deus às vezes me incomoda e eu quero sair daqui com o meu coração em paz, que você teve toda a oportunidade para tomar essa decisão. E aí eu estou à sua disposição para caminhar, conversar com você. Essa igreja está à sua disposição. Vamos orar? Você ainda está lutando, está duvidando, quer levantar a mão? Faz agora, em nome de Jesus. Porque de verdade é a última vez que eu te pergunto isso. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Bendito é o teu nome, Senhor. Porque o Senhor, como diz a tua palavra, não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas o Senhor nos chama de amigos. Mais do que isso, o Senhor em Jesus nos fez os seus filhos amados. Por isso, Pai, nós nessa noite queremos agradecer ao Senhor pela mediação bendita proporcionada através de Jesus Cristo, que nos deu livre acesso à tua presença, para falarmos, ouvirmos, chorarmos, sorrirmos, reclamarmos, questionarmos e até mesmo às vezes fazermos pirraça. Mas sermos também envolvidos pelos teus braços, temos as nossas feridas tratadas, os nossos medos controlados, os nossos sonhos realizados e as nossas forças renovadas. Bendito seja o teu nome, porque tu não és um Deus distante. O Senhor não é um Deus que está preso num templo, num altar, mas é um Deus que está vivo e se relacionando e disposto a se relacionar a cada dia conosco, mas que espera de nós autenticidade, que quer nos usar de acordo com a nossa potencialidade. Bendito seja o teu nome, Pai, que se relaciona conosco. Bendito seja o teu nome, que recebeu o culto que oferecemos ao Senhor nessa noite, apesar das nossas limitações. Bendito seja o teu nome, que ao sairmos daqui, continuará conosco, ao nosso lado e à nossa disposição. Bendito seja o teu nome, que quando ao deitarmos e dormirmos, continuará ao nosso lado, velando por nós e cuidando da nossa história. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor não escolheu a religiosidade para se relacionar conosco, mas escolheu nos dar o teu Filho, para que fosse o caminho, para que no nome dele nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. Que esses que nessa noite publicamente te confessaram, declararam que querem uma relação pessoal e íntima contigo através de Jesus, sejam selados e marcados pelo teu Espírito Santo nessa relação, nessa hora. Que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, o nome daqueles que são teus filhos, de onde jamais sairão. Que eles sintam a tua presença, ouçam a tua voz e tenham a certeza de que mais do que estar com eles, a partir da decisão que tomaram e à medida que eles investirem, perceberão que o Senhor estará neles por todos os dias de sua vida, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Amém.